Olá, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas. Hoje é 15 de junho de 2020. São exatamente 18 horas e 35 minutos. Quero ler aqui no livro de Oséias, que é livro de Oséias, capítulo 11 e o versículo 9. Entre uns versos e outro, Deus diz: porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu os castigarei na medida do meu desejo. Aí está o que Deus fala, não só para o povo do tempo de Oséias, mas para os povos da atualidade, de 2020, quando ele diz: eu sou Deus e não homem. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. E ele diz: eu os castigarei na medida do meu desejo. Se bem que o Senhor Jeová não deseja castigar ninguém. Ele não deseja castigar ninguém, nem homem, nem mulher, nem menino, nem novo, nem velho. O que os faz agir dessa maneira, são as ações, o modo como as pessoas tratam e veem o Senhor Deus, como aquele povo do tempo de Oséias, que continuavam de mente endurecida, coração duro, empedernido, que não atentavam para as mensagens que o poderoso Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, enviava para esse povo. Deus fazia tudo isso porque amava a humanidade, amava aquele povo, mas aborrecia-se do pecado intenso. Aquele povo que deixava de adorar o Criador para adorar a criação, a criatura, como imagens de escultura, ídolos pagãos, que eles tomavam para si constantemente, mesmo tendo conhecimento do Deus Todo-Poderoso, eles não hesitavam em trocá-lo por esses ídolos, como hoje em dia fazem as pessoas da atualidade, no pleno século XX, continuam trocando o Deus Todo-Poderoso por ídolos feitos de gesso, por ídolos feitos de barro, por ídolos feitos de madeira, né? Essas coisas são trocadas. A adoração que deveria ser diretamente para o Criador é dirigida para esses deuses pagãos que de nada valem, que não podem nos ajudar em nada. Mas eles fazem questão de continuar esse tipo de adoração falsa, pagã, deixando de adorar o verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Fazem para si imagens de escultura, levam para suas casas, se ajoelham aos pés dela, diante dela, acendem vela, fazem promessas, fazem pedidos de toda espécie, como se aquilo fosse vantajoso, como se aquilo tivesse algum proveito espiritual. Ao contrário, cada vez mais eles eram atolados no pecado da ignorância espiritual, trocando o verdadeiro Deus por aquelas imagens de escultura. Acendem vela, queimam incenso, como acontece nas missas, né? Que os padres, né, nos púlpitos pegam aqueles castiçais, incensários, aliás, e começam a... É até cheiroso, eu achava muito cheiroso,
e significativo na época quando eu era menino e frequentava a igreja católica, sem saber que tudo aquilo estava sendo errado, feito erroneamente, porque era contra a indicação do Deus Todo-Poderoso. Mas depois de algum tempo, de alguns anos, já nessa idade, eu compreendi e voltei-me para o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu, fez a terra e tudo que nela há. As estrelas, os animais, o mar, os pássaros, os peixes, enfim. Toda a criação foi feita por uma única pessoa, o Deus Todo-Poderoso. Então é a este Deus a quem eu devo homenagens, a quem eu devo adorar em espírito e em verdade. Não um pedaço de pau, um pedaço de gesso que não me atende, que não tem vida e nada pode fazer para me ajudar, nem lhe ajudar. Então, no povo do tempo de Oséias, eram assim, entendeu? Eram empedernidos, de mente chacoalhada por a ignorância do espiritual, por insistir em continuar errando nas suas escolhas quanto à adoração que Deus queria que fizesse. Deus sempre esteve perto deles, Deus sempre os observou, Deus sempre esteve ali orientando a todos eles para não cair. Não cair nessa desgraça de adoração de imagens vãs. Por isso que ele diz, eu sou Deus. Eu não sou homem. Eu sou Deus. E os castigareis da maneira como eu quiser castigar. Então, diante de uma afirmação dessa, o que é que a gente deve esperar? Imaginar, conjecturar, pensar, confirmar e falar. Que ele é Deus, não é homem, e que pode castigar da maneira como ele quiser. Aí eu volto. Aí passo a me lembrar desta pandemia que nós estamos passando ultimamente. Deus está indignado, eu volto a dizer. Indignado com as nações, indignado com os povos que cada vez mais deixam a sua adoração para adorarem ídolos de escultura, imagens que não têm vida. Entendeu? Jogam-se abertamente para aquele Deus Baal, nas festas. Então, pelo carnaval, é uma verdadeira adoração a Baco, Deus do vinho, entendeu? Porque de tudo a Bíblia fala sobre isso, que essas adorações são falsas, são pagãs e desagrada totalmente ao Todo-Poderoso. Entendeu? O grande número de jovens, homens e mulheres, que hoje estão afastados do Criador, é incontável. Não se sabe dizer quantos são. Entendeu? Eles criticam aqueles jovens que procuram se aproximar de Deus, que andam nas igrejas, que andam com a sua Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, são criticados por esses jovens adolescentes que fazem algazarras, não sabendo o perigo que estão correndo naquele momento. A Bíblia conta uma história, parece que era o profeta Elias. Ia por um caminho, o profeta Elias subia por uma estrada, eu acredito que seja o profeta Elias. Se for outro profeta, não tem importância, porque tudo é profeta e a história remete a eles mesmos. Então, esse profeta ia por uma estrada, subindo por uma estrada, e de repente uma turma de garotos, né, de adolescentes, de jovens, começaram a persegui-lo, chamando-o de calvo. Ei, sobe calvo, sobe calvo. Naquela maneira que só os adolescentes sabem fazer, a algazarra, a galhofa que faziam. E aquilo incomodou muito ao profeta. Aquilo incomodou muito ao profeta. O profeta não ia sair no soco, no pontapé com eles, em virtude de ser
um número bem maior e ele, avançado em dias, jamais poderiam disputar com a juventude. Então, ele clamou a Deus que estivesse do seu lado, que castigasse aqueles rapazes para que fazeres acabar com aquela anarquia. E diz a Bíblia que de repente surgiu duas ursas, ou foi uma, só sei que foi a urso que surgiu de repente e que aconteceu. Aquelas ursas estraçalharam todos aqueles rapazes que anarquizavam com o nome do profeta, com o profeta. Deus os castigou de maneira justa, porque não é nada agradável você passar por um caminho e alguém ficar ali criticando, zombando de você, dizendo coisas, apelidando você sem merecer. Assim, esses jovens de hoje, quando criticam esses rapazes que vão para sua igreja, estão arriscados a não ser estraçalhados por uma ursa, mas pode ser que aconteça coisas parecidas ou piores com eles, devido à sua falta de educação, à sua falta de respeito, não para com aquela pessoa, representante de Deus, mas para com o próprio Deus. E Deus continua dizendo: eu não sou homem, eu sou Deus que habito no meio de vocês. Eu castigo a quem eu quiser castigar e como devo castigar, de que maneira devo castigá-los. Então, o que está acontecendo nos nossos dias não será um castigo direto do Deus Todo-Poderoso? Por que não vamos parar para pensar nisso? A gente só envolvido com televisão, com internet, com noticiários atuais, né, com a ciência, esquecemos do próprio Deus, que é a Ele a quem devemos nos aproximar, é quem devemos reverência e coisas parecidas. E parece até ser uma piada quando se fala de Deus, das coisas dos céus, né, extraterrestres, e as pessoas levam na brincadeira, não querem aceitar. Elas só acreditam, eu acho que na morte. Isso é um fato. Elas só acreditam na morte porque a morte está aí, constantemente, diariamente. Entendeu? Se cada vez mais se processando, aumentando, e principalmente nesse momento de pandemia, onde todo mundo está fugindo, correndo com medo do vírus, do coronavírus, esse tal de Covid-19. Inclusive aqui de Maceió, eu dizia anteriormente que nós éramos uma cidade, um povo feliz, porque não havia tanta infestação desse vírus aqui. Mas agora eu mudei de ideia e estou muito assustado, porque o número de infectados aqui em Alagoas, não é na capital, é em Alagoas, cresceu assustadoramente, numa velocidade incrível, entendeu? São aqui em toda Alagoas, são mais de 750 pessoas já falecidas, mortas por esse coronavírus. E as pessoas parecem não tomar conhecimento disso, não se prevenir como o Ministério da Saúde nos adverte, nos manda, nos aconselha. Continuam por aí fazendo suas festinhas, bebendo pelas esquinas, pelos bares, indiferentes ao que está acontecendo, porque até o presente momento, né, não aconteceu com nenhum deles, né, com nenhum de seus familiares, eu acho, por isso que eles estão assim, nessa irreverência, nessa irreverência toda, sem se importar com nada. Para eles tanto faz como tanto fez. Alguns jovens ainda conseguem usar máscaras, a gente vê na rua, mas a sua grande maioria não fazem isso. Levam a coisa na brincadeira, como se na verdade não precisasse se proteger contra essa ameaça, entendeu? Essa verdade que é o tal do coronavírus. As pessoas até parece que já se acostumaram.
É como alguém que está com espinho na carne. Tanto tempo faz que aquele espinho está na carne que se acostuma, entendeu? Assim está sendo nesse momento em que o vírus está nos atacando cada vez mais. Mas é preciso, pessoal, voltar atrás, adorar a Deus, pedir a Deus que tenha compaixão de nós, porque isso não pode acontecer, viu? É um conselho do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre.